As mais importantes de todas as propriedades específicas são as físicas, né? Inclusive, as propriedades físicas são conhecidas como critérios de pureza, porque é através destas propriedades físicas que nós podemos determinar se o material é ou não puro, ou seja, a pureza do material, além de caracterizar o material, de identificar o material, justamente porque essas propriedades físicas, em geral, elas são medidas e elas contêm valores e constantes físicas. Veja bem, as propriedades físicas são valores que podem ser medidos, né? Constantes físicas inerentes, ou seja, referentes a cada tipo de material. Olha bem, cada tipo de material tem as suas propriedades físicas, por isso que elas são específicas, né? Algumas propriedades físicas estão destacadas, como condutibilidade, calor específico, ponto de fusão, nós já vimos isso aqui, ponto de ebulição também, densidade, solubilidade e dureza. Então, estas propriedades físicas nós estudaremos melhor no decorrer da aula. Importante para você, aluno, não esquecer que estas propriedades físicas elas são responsáveis, né, pela determinação da pureza, elas são fundamentais para determinar se a substância é ou não pura, além também, né, delas poderem ser usadas para determinar qual a utilidade do material, aonde esse material vai ser usado, dependendo das suas propriedades, certo? Então vamos estudar agora algumas propriedades físicas: condutividade elétrica e calor específico. A condutividade elétrica é a capacidade que o material tem de conduzir a corrente elétrica, ou seja, a facilidade com que ele conduz a corrente elétrica. Quanto maior a condutividade elétrica do material, mais fácil a corrente passa através dele. Por exemplo, a água ela tem uma baixa condutividade elétrica. Ela não consegue nem acender a lâmpada. A lâmpada não acende justamente porque a corrente elétrica não consegue passar com facilidade pela água. Ok? Cada material tem a sua condutividade elétrica. Existe material que conduz com mais facilidade, existe material que conduz com menos facilidade. O calor específico é a grandeza física que define a variação térmica, a variação de temperatura de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor. Então, quando o material recebe calor, ok? Ele recebe calor. Quando o material recebe calor, a sua temperatura, logicamente, ela vai aumentar. Acontece que, se o calor específico do material é maior, ele precisa receber mais calor para a temperatura aumentar de 1 grau. Então, quanto maior o calor específico, mais calor a substância precisa para aumentar apenas 1 grau Celsius. Então, veja bem aqui, a água tem calor específico de 1, não é isso? Já a areia, 0,2. Significa que para a água aumentar de 1 grau, ela precisa receber mais calor do que a areia. Olha aqui o ferro é 0,11, já o alumínio é 0,22. Significa que para o ferro aumentar a temperatura de 1 grau, ele precisa de menos calor, já o alumínio precisa de mais calor, né? 0,22, para aumentar a temperatura de apenas 1 grau Celsius. Ok? Então esse é o calor específico de cada material. Nosso objetivo não é memorizar valor de calor específico, é apenas entender a função do calor específico e que trata-se de uma propriedade específica física, né? Cada material, veja, cada material tem o seu calor específico diferente um do outro. Por isso que essas propriedades físicas elas são utilizadas para identificar o material, caracterizar o material, né? Além de determinar onde o material vai ser utilizado, ok? Então essas são as duas primeiras propriedades físicas da matéria que nós estamos estudando. A solubilidade e a dureza. Veja bem, a solubilidade, tá, é a capacidade que o material tem de se dissolver em outra substância. Então você chama isso de solubilidade, que também é uma propriedade medida, né? Então quando você coloca um pouco de sal na água, o sal ele se dissolve na água, ele some na água, como você vê nessa imagem. Então o sal ele tem uma alta solubilidade, né? Já o óleo ele não é solúvel em água. O óleo ele não se mistura com água. Então aqui você tem líquidos insolúveis, que também, no caso de líquidos, pode ser usada a palavra imiscíveis, né? Eles não são miscíveis entre si, eles são imiscíveis. Então você tem aí a solubilidade.
A dureza, a palavra dureza, ela se refere fisicamente à capacidade de arranhar o material, de tirar, de deformar ele, de tirar pedaços. Então, sempre o material do maior dureza, ele vai tirar lascas, ele vai arranhar o material de menor dureza, não é isso? Ele vai riscar. Então, isso que é dureza. Por exemplo, quando o professor está usando quadro e giz, e ele usa o giz para escrever no quadro, na realidade não é o giz que está riscando o quadro, é o quadro que está riscando o giz. Por quê? Se você analisar, é pedaço do giz que fica no quadro, não é isso? Aquela letra branca do giz são os pedaços de giz que ficam no quadro. Então, na realidade, o quadro está tirando pedaços do giz. Então, o quadro é mais duro e o giz é menos duro, tem menor dureza, ok? Então, dureza seria isso. Então, aqui existe apenas uma tabela de dureza, né? Uma relação de dureza. Então, perceba que o diamante ele está com dureza 10, ou seja, diamante é a substância mais dura que o homem conhece. Nosso objetivo, volto a dizer, não é decorar a ordem de dureza, saber quem é mais duro, apenas entender o que significa essa dureza. Por exemplo, se eu tiver topázio e ortose e esfregar um no outro, o que é que vai acontecer? O topázio vai arranhar a ortose, né? Porque o topázio é mais duro, tem maior dureza, a ortose tem menor dureza. Se você pegar a apatite, né? E esfregar junto com calcite, a apatite vai arranhar a calcite, vai tirar pedaços, porque a apatite é mais dura. Então, nosso objetivo é entender o significado dessa dureza, entender fisicamente o que significa, tá certo? Não decorar a ordem, ok? Então, essas são duas propriedades específicas da matéria, solubilidade e dureza. Duas propriedades muito importantes. Você não deve nunca esquecer dessas propriedades, porque elas caem muito em Enem, em vestibular, e elas são muito utilizadas em outros assuntos. É o ponto de fusão do material e o ponto de ebulição. Lembrando que nós já estudamos isso em mudanças de estado, né? A fusão é a passagem do sólido para o líquido. Fusão, sólido para o líquido. Então, o ponto de fusão é a temperatura na qual uma determinada substância vai sofrer a fusão. Ela vai passar do estado sólido para o líquido, ou o inverso. Ela vai passar do líquido para o sólido, que é a solidificação. Por exemplo, a água. A água, o ponto de fusão é zero. Significa que se você tiver água líquida, ela vai se solidificar a zero. E se você tiver água sólida, ela vai derreter, né? Ela vai sofrer fusão também a zero. Não é isso? É o ponto de fusão da água. Ponto de ebulição, o nome também já fala, ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Você lembra? Através da ebulição, aquela que tem que aquecer. Quando chega na temperatura certa, chamada de ponto de ebulição, a substância ferve, né? Ela entra em ebulição. Ela passa do líquido para o gasoso. Ou ao contrário, ela passa do gasoso para o líquido. Tá, ok? O ponto de fusão da água, por exemplo, é de 100 graus Celsius. Então, isso é uma característica da água. Ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100. Então, essa tabela mostra o ponto de fusão e ponto de ebulição de diversas substâncias. Volto a dizer que nosso objetivo não é decorar ponto de fusão e ponto de ebulição, e sim entender o que significa esses pontos, qual a sua função, né? Quando você sabe. Então, se você tiver uma substância desconhecida, não sabe o que é, mas você tem um laboratório, você pode ir para esse laboratório, analisar o ponto de fusão e ponto de ebulição da substância. E se essa substância já for conhecida pelo homem, você vai numa tabela e identifique essa substância. Porque você tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessa substância já tabelados, não é isso? E você determinou dessa substância desconhecida o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se tiver na tabela é porque ela já é conhecida pelo homem. Então, esse é o objetivo seu, entender para que serve esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição, que são propriedades específicas físicas, né? Ok? E lembrem que eu falei que as propriedades físicas são importantes para determinar a pureza. Essas duas propriedades, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, são essenciais para você saber que se trata de uma substância pura ou não, certo?
Isso é muito importante. Ponto de fusão, ponto de ebulição são fundamentais para identificar a pureza do material. Quando o ponto de fusão e ebulição ele é constante, ele é fixo, com certeza você vai ter uma substância pura, porque o ponto de fusão e ebulição é constante e é exatamente igual ao valor que você tem na tabela. Então você tem uma substância pura. Então veremos isso mais adiante, nós vamos estudar melhor isso. Mas já vou adiantando o assunto para vocês. Ponto de fusão e ponto de ebulição são fundamentais para a determinação da pureza do material. Ok? Densidade ou massa específica. A densidade ou massa específica é uma propriedade muito importante da matéria. Veja bem, uma propriedade específica das mais importantes. Eu posso destacar 3 propriedades importantes aí, as mais usadas em vestibulares: ponto de fusão, ponto de ebulição e também essa densidade. Não é isso? A densidade, na realidade, é uma expressão, uma equação. É a relação entre a massa de um corpo e o volume ocupado por ele. Se você lembrar, massa é uma propriedade geral da matéria. Toda matéria tem massa. O volume também é uma propriedade geral. Então, massa e volume são propriedades gerais. Mas quando você pega a massa e divide pelo volume, você vai ter uma propriedade específica, né? Chamada de densidade ou massa. Por quê? Porque cada material que o homem conhece apresenta a sua densidade, o valor de densidade diferente de um do outro. Okay? As principais unidades da densidade são grama por ml, porque a massa é em grama, volume em ml, então fica grama por ml, ou grama por centímetro cúbico. Não são as unidades obrigatórias de serem usadas, mas são as mais utilizadas. É mais comum encontrar densidade usando essas unidades de medida. Okay? Então, a densidade é massa sobre o volume. Veja o exemplo usado no cálculo da densidade. Você tem esse cubo cuja massa é 20 gramas. E o volume dele é 10 centímetros cúbicos. Então, você tem a massa, tem o volume. Então, a partir daí, você pode determinar a densidade desse corpo, já que densidade é massa sobre volume. Então, a densidade vai ser 20, que é o valor da massa, dividido pelo volume, 10 centímetros cúbicos. Dividindo, você vai ter 2 gramas por centímetro cúbico. Esse é o valor da densidade desse cubo. Né? Então, a densidade ela é calculada dessa maneira, usando essa expressão. No caso de líquidos, um caso interessante, quando você tem líquidos, você pode calcular a densidade rapidamente usando um aparelho chamado de densímetro. Esse aparelho aqui é um densímetro. Você mergulha esse aparelho no líquido, coloca ele no líquido, e ele tem uma graduação, ele é graduado. À medida que der, o nível que ficar aparecendo essa medida aqui, ó, do líquido, é a medida da densidade dele. Ok? Então, a medida que deu aqui certinho no líquido, o nível do líquido é a densidade que esse líquido vai apresentar. Tá certo? Então, o densímetro ele mede a densidade de líquido. Por que a densidade é importante? Né? Tá? Veja bem, a densidade ela nos dá a relação entre a massa, volume de um corpo. Significa o seguinte: a densidade ela é diretamente proporcional à massa. Olha aí, é importante isso aqui. Densidade diretamente proporcional à massa. O que isso quer dizer? Que quanto maior vai ser essa massa do corpo, quanto maior a massa que esse corpo tem, maior vai ser a sua densidade, diretamente. Maior densidade, maior o que? Massa, coisa lógica. Isso aqui é lógica matemática, já que a massa está em cima, é diretamente proporcional. Maior massa, maior o que? Densidade. Mantendo-se o volume constante, não é isso? Lógico, mantendo-se o volume mesmo valor. Então, maior massa, maior densidade, ou maior densidade, maior massa. Tá ok? Com relação ao volume, já é diferente. O volume está embaixo aqui, ó, da equação. Então, com relação ao volume, quanto maior o volume, tá certo? Quanto maior o volume do corpo, quanto maior o seu volume, menor vai ser a sua densidade. Olha só, aqui já é o inverso, ou seja, se um material tem
menor densidade, ele vai ter maior volume, certo? Mantendo-se a massa constante, logicamente. Ok? Então, essas relações elas são importantes para resolver questões de lógica, de raciocínio, sem precisar fazer muito cálculo. Ok? Então, por isso que foi destacado aqui, é importante, olha, importante você perceber que a massa é diretamente proporcional à densidade, mas o volume é inversamente proporcional à densidade. Ok? Então, continuando esta aula, vamos perceber como a densidade é importante. Quando você mistura água e óleo, que são dois líquidos imiscíveis, eles não se misturam, né? Tá? Eles não têm solubilidade entre si, o óleo fica em cima. Sempre o óleo fica em cima. Mesmo que você tampe esse copo e vire ele de cabeça para baixo, o óleo vai para cima. Qual o motivo do óleo ficar sempre em cima? O motivo do óleo ficar em cima é que o óleo tem uma densidade, tá? Uma densidade maior. Maior não, menor. Ele tem uma densidade menor. Veja bem. Se ele tem uma densidade menor do que a água tem uma densidade maior. Ó, ok? Então, a água tem uma densidade maior do que a do óleo. Você lembra densidade e massa? Quanto maior a densidade, maior é o quê? A massa. Então, se a água tem uma densidade maior do que a do óleo, significa que a água também ela tem uma massa maior, não é isso? Ela tem mais massa. Então, se ela tem mais massa, você pode extrapolar esse pensamento. Se ela tem mais massa, então, logicamente, ela é mais pesada, não é isso? Não é lógico? Se ela tem mais massa, ela é mais pesada. Então, a água é mais pesada. Por isso, ela fica embaixo e o óleo vai sempre para cima, porque o óleo já tem densidade menor. Então, se a densidade é menor, a sua massa é menor, ela é mais leve. Ok? Então, esse é o motivo. Então, notem como é importante a densidade. Então, é bom você saber. Sempre o que tem maior densidade, ela vai para baixo, tá? Por quê? Porque tem mais massa, e se tem mais massa, tem mais peso. Né? Uma coisa lógica. Então, a densidade, o mais denso vai sempre para baixo. Olhe nesse exemplo. Você tem este cubo, e esse cubo ficou mergulhado totalmente nesse líquido, ele ficou embaixo. Né? Já esse outro material, que é o gelo, ele ficou em cima, ele não foi para o fundo. Motivo, este aqui tem uma densidade maior, né? A densidade dele é maior, então ele vai para o fundo. Este aqui, o gelo, já que tem uma densidade o quê? Menor, certo? Se a densidade dele é menor, ele vai ficar na superfície, ele não vai afundar, né? Quem vai para o fundo é aquele que é mais pesado, que tem maior densidade. Então, isso é muito importante, você saber trabalhar com essas relações entre densidade, massa e volume, ok? Então, quando um corpo é mais denso que o líquido, ele se deposita no fundo do líquido. Já quando a sua densidade é menor, tende a ficar acima do líquido, tá ok? Então, isso é muito importante para você, aluno.